Igreja, um dos maiores presentes que os seres humanos receberam de Deus é a visão. A visão mais importante do que todas as coisas, até do que a vista, é aquela responsável por nos fazer enxergar aquilo que ainda não se viu nem por os olhos humanos. Amém? Quando nós somos chamados a andar por fé, esse andar por fé é viver não por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. Esse andar por fé não é andar por vista, mas por visão. Todo aquele que um dia foi tocado por Deus será desafiado a andar por visão. Todo aquele que um dia foi tocado pelo Espírito Santo será desafiado a viver pela eternidade. Diga eternidade. Amados, a fé em si é uma chamada a viver pelo que será. Amém? Você não precisa de fé para ontem, para as coisas que já foram. Você não precisa de fé para as coisas que estão sendo. Você precisa de fé para as coisas que serão. A própria vida de fé é uma chamada a se viver por aquilo que ainda há de acontecer. A fé para hoje até é em função do amanhã. E essa expectativa futura mantém viva a esperança, porque eu creio no amanhã, porque eu sou capaz de acreditar num amanhã melhor, num futuro próximo diferente. Eu vivo, eu sonho, eu planejo, eu invisto, eu acredito, eu empreendo, eu desenvolvo, eu crio, eu me sinto motivado. Há um amanhã, há algo lá na frente, há um futuro que me espera, e as minhas decisões hoje vão determinar o que eu vou viver ali. O combustível do homem é exatamente esse, é a sua capacidade de conceber o porvir, aquilo que ainda não veio. No entanto, aqui a pergunta é: até onde vai o amanhã? Até onde vai o seu amanhã? A tua capacidade de esperar por um futuro próximo te leva até onde? O teu amanhã diz respeito a quê? A tua capacidade de prospectar futuro te leva até onde? Onde está o teu amanhã? Queridos, se toda a nossa esperança, se toda a nossa fé, se toda a nossa disposição de crer num amanhã melhor se resumisse à vida terrena, Paulo disse: nós seríamos os mais infelizes dos homens, pois o nosso amanhã, o nosso ponto final, não se dá no cronos, não se dá no tempo cronológico. O nosso amanhã é eterno, o nosso amanhã não tem fim. Crer para a vida terrena é provar de uma infelicidade sem tamanho. A vida terrena é passageira, a vida terrena passa, o tempo cronos escorrega entre os seus dedos e não há nada que você possa fazer para que os relógios retrocedam, para que os ponteiros dos relógios retrocedam. O tempo passa, o tempo vai voar. Esses são dias em que nós temos que provar da graça de Deus a cada instante, porque nos resta alguns anos pela frente nessa terra para fazermos a vontade do Pai. Mas se nós esperarmos só para aquilo que é o hoje, para aquilo que são as minhas necessidades de agora, para aqueles que são os meus problemas do amanhã cedo, eu serei o mais infeliz dos homens. Viver por fé é viver por uma perspectiva eterna, atemporal. Aquele que diz que vive por fé, mas a sua perspectiva é material, é natural,
esse alguém nunca vai transcender, nunca vai romper, nunca vai conseguir viver todos os propósitos de Deus na terra, nunca alcançará a plenitude do Espírito Santo, nem tampouco de seu ministério. Um homem que não tem perspectiva de eternidade é um homem preso às mazelas desse mundo, é alguém que estará aprisionado pelas vaidades, é alguém que estará cheio de medos do que será, medos do que é alguém que estará extremamente inseguro, porque ele tem muito a perder. Se todo o seu tesouro e se todo o seu valor é terreno, ele tem muito medo, pois tem muito a perder. Agora, se a minha perspectiva é eterna e espiritual, eu já perdi a minha vida na terra, eu não tenho nada a perder, por isso eu posso esperar em Deus. Eu não tenho nada a perder, eu não tenho nada a temer, porque todo o meu tesouro está guardado num lugar onde a ferrugem não consome, onde a traça não corrói. Se eu vivo pela eternidade, essa é a minha verdade, essa é a minha realidade. Nada vai me abater, nada vai me entristecer, nada vai me roubar a paz. Eu não tenho nada a perder nessa terra. Eu morri para mim mesmo, para que Cristo Jesus viva a minha vida. Essa é a minha realidade, a minha vida é eterna e eu vivo pela eternidade. Dê glória a Deus, igreja. A vida terrena é passageira. Viver por aquilo que essa vida pode me proporcionar é nivelar por muito baixo a realidade de quem crê, a realidade de vida de quem acredita. Quem trouxe Bíblia, levanta bem alto. Tem que andar com Bíblia. O pastor Felipe levanta o iPad. Tem que andar com Bíblia. Abre a tua Bíblia na primeira página. Sabe essa vida terrena, que vem recebendo de você toda a atenção e toda a preocupação, que tem sido alvo de todos os seus esforços, que cativa os objetivos, que vem consumindo a tua energia, a tua saúde, os teus pensamentos, essa vida aqui que parece tudo que você tem, ela dura 60, 70, 80, 90 anos, se muito 100. Perto da eternidade, ela é essa folha aqui, a primeira. Levanta, levanta. Levanta a primeira página. Sabe o que é a eternidade? Sabe o que é essa vida na terra que vem te deixando tão ansioso, tão preocupado, com até patologias na alma, com síndromes das mais terríveis? Ela é isso aqui, ó. Uma página, a primeira, levanta a tua aí. Sabe o que é a vida eterna? Todas as outras páginas da sua Bíblia. E você foi chamado por Deus para viver pela eternidade, para viver por aquilo que será. Essa vida é uma prova, essa vida é uma passagem. Aqui você determina o tipo de vida que você vai ter para sempre. Aqui você determina o tipo de vida que vai ter eternamente. Não tem fim, amados. Sabe o que está acontecendo exatamente agora? Do dia que você nasceu ao dia que Deus vai te chamar, a tua história está sendo escrita. Há anjos de Deus anotando tudo o que você faz em livros. E eu tenho que te alertar, tudo está sendo contabilizado, tudo. Todo o bem e todo o mal feito por cada um de nós está sendo contado, contabilizado. Tudo. Todas as oportunidades que nós temos de adorá-lo, todas as oportunidades que nós temos de glorificado, cada glória a Deus que você dá, está sendo anotado.
Cada glória a Deus que você dá está sendo anotado. Cada aleluia que você dá está sendo anotado. Cada glória a Deus que você dá tem anjo anotando. Está sendo contabilizado. Eles estão dando glória a Deus. Eles estão dando glória a Deus. Eles estão dando glória a Deus. Anota aí. Agora toda a murmuração, toda a reclamação, toda a incredulidade também. Tudo está sendo anotado. As oportunidades que temos de honrá-lo, as oportunidades que temos de desonrá-lo, as chances que temos, quando a sós, de evitarmos o pecado. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Quando você sai da igreja e vai para a tua casa, quando está você e Deus, e Satanás vem para te tentar, e os laços são colocados no teu caminho, para te fazer pecar contra Deus, para te fazer pecar contra os céus. Quando você está ali, sentado no sofá da tua casa, assistindo televisão, e aquela tentação passa diante de você, quando você resiste àquilo, é você e Deus ali, ninguém mais, o anjo está anotando. O anjo está contabilizando, ele está resistindo, ele está glorificando a Deus, ele não está se entregando. Por outro lado, se você cai em tentação, isso está sendo contabilizado. Isso está sendo anotado, e com o que eu faço e digo aqui na terra, eu determino que eu vou viver para sempre. Diante de Deus, amados, não há nada que esteja oculto ou escondido. O pior engano entre os homens é o auto-engano. Por maiores que sejam as habilidades de alguém em manipular informações, em articular argumentos, esse alguém no máximo consegue enganar a si mesmo, porque a Deus ninguém engana. Deus sabe todas as coisas, Deus conhece até as nossas intenções, e todo estratagema, todo esquema, toda manipulação para se manter em secreto, nossos erros e pecados são tão somente formas de nos auto-enganarmos. Porque tudo está sendo anotado, tudo está sendo contabilizado, e de cada palavra que sai de nossos lábios, e de cada ação nossa, nós daremos contas a Deus. Tudo está sendo contado. Todo o esforço para a autogratificação será vão. Se os homens te louvarem na terra, se você abraçar os aplausos que pertencem tão somente a Deus, se você reter da glória que só Deus recebe, que é dada a Ele, todo o seu trabalho terá sido em vão, porque Deus conhece até os teus motivos mais íntimos, até os teus pensamentos mais secretos. Tudo está sendo anotado, tudo contabilizado. É por isso que a Bíblia diz: se os homens te louvarem, você já recebeu o teu galardão. É por isso que Jesus diz: quando você for orar, não faça como os fariseus, para que todos escutem a sua oração, como aqueles que querem aparentar espiritualidade, mas vai para o teu quarto, se ajoelha ali, tranca a porta e ali ore a Deus, porque Deus que vê tudo em secreto estará te escutando. Quando jejuares, não fique como aqueles que ficam contando para todo mundo que estão jejuando, mas arruma o teu cabelo, lava o teu rosto, porque ninguém tem que saber que você está jejuando. O Deus que vê tudo em secreto está recebendo o seu jejum e a tua consagração, e Ele irá te responder. Tudo está sendo visto, tudo está sendo analisado. Quando você for dar uma esmola a um pobre, não veja nem a tua mão direita o que fez a tua mão esquerda, porque interessa saber que Deus está controlando todas as coisas, que nós estamos escrevendo uma história, e que um dia nós estaremos sendo julgados diante do trono de Deus por essa história escrita. Não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Lucas 12:2. Diga amém, igreja. Nada.
Nada passa desapercebido. Por melhor que tenha sido o seu álibi, por mais hábil que tenha sido o seu posicionamento, a sua história contada, diante de Deus nada está escondido, nada é novidade, nada está em oculto. Lucas 12:2 e Efésios 5:12 diz, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Até o que você faz em oculto, até o que você acha que ninguém vai ouvir, que ninguém nunca vai saber, um dia estará sendo anunciado nos céus, nos alto-falantes do trono de Deus. Jó 34:21, porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Diga para o seu vizinho, todos, não escapa um. Então olha bem para o seu vizinho agora, escolhe um. Você vai ser um martelo de Deus na vida dele. Um martelo. Você vai dizer assim, todos aqueles que fizeram diferença em sua geração e escreveram a história de Deus, viveram pelo eterno, sabendo que o verdadeiro tesouro não pode ser recebido nessa vida. Dê uma salva de palmas a Jesus, bem forte. Tudo que se faz, tudo que se deixa de fazer, tudo sendo escrito, tudo contabilizado, não importa se os homens não estão te valorizando, não importa se os homens não percebem o teu serviço, o teu esforço, tudo que você faz por Deus, tudo que você faz para Deus, tudo que você faz pelo rebanho, tudo que você faz pelas ovelhas, tudo que você faz pelo próximo, tudo está sendo analisado, contabilizado, escrito. Sabe o que diz Colossenses 3, verso 24? Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Amém? Sabe qual é a maior alegria, ou qual será a maior alegria de um pastor, de um líder? Quando no dia do julgamento, todos os homens estando diante do trono de Deus, o seu povo olhe para ele com um sorriso no rosto e o agradecendo por esse pastor os terem treinado para aquele momento, agradecendo por esse pastor os terem comissionado para aquele momento. Isso não é novidade para mim, eu estou preparado para o trono do julgamento. Isso não é novidade para mim, eu sei que aqui eu vou dar contas da minha vida. Isso não é novidade para mim, eu quero que vocês olhem de longe, eu não sei como é que vai ser isso, mas imagina todas as vidas que passaram pela terra salvas em Cristo Jesus, no dia do juízo, tendo que dar conta da sua vida a Deus. Talvez o anjo toque uma corneta, pó, 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 e chame, família Bola de Neve. Eu vou me esconder se for esse gritinho. O anjo grita, família Bola de Neve. Aí sabe o que vai acontecer? De um por um dos da família estarão se apresentando diante de Deus para serem julgados. E tudo aquilo que eles fizeram, de bom e de mal, de certo e de errado, vai ser publicado para que todos saibam. E por aquilo que a gente fez, a gente vai receber galardão. E por aquilo que a gente fez, a gente vai ser recebido nos céus. Amém? Não se trata da salvação. A salvação você já tem. Amém? Você não vai ser julgado para saber se você vai morrer ou vai continuar no céu. Você vai ser julgado por aquilo que vai ser teu galardão. A igreja tem que estar preparada para isso. Diga amém. Abra comigo em Lucas capítulo 1, verso 26.
Quem me conhece sabe que eu nunca deixaria uma data como a de hoje passar em branco. Que eu teria que dar um jeito de botar uma mãe nessa pregação. Porque esse é um dia em que o mundo para lembrar das mamães. E se tem algo que eu me sinto na obrigação de fazer daqui para o resto dos meus dias, é honrar na terra a minha mãe. Porque ela me gerou, porque ela me educou, porque ela me pastoreou. Porque dela eu tenho tantas memórias marcantes. A voz dela era sempre a voz que me acalmava. A voz dela era sempre a voz que trazia o refrigério. Todas as noites, quando os três, uma moça de 28 anos com 3 filhos, quando todas as noites os 3 se agitavam, ela botava um disquinho de louvor, de adoração da Romilda. Eu tenho essa imagem do 3 em 1 da Sânio, aquela luz amarela, os 3 deitados no sofá com ela, o pai de plantão trabalhando, a Romilda cantando. E depois de nos botar para dormir, ela vinha e impunha as mãos sobre a cabeça de cada um de nós, e orava e profetizava, porque ela tinha uma aliança com Deus. E eu me lembro nas fases mais difíceis enfrentadas, de nunca vê-la desesperada, mas sempre num quarto, fechada, com a luz acesa, com a Bíblia aberta, buscando direção de Deus, buscando consolo. Se ela tivesse que chorar, ela chorava baixinho na presença de Deus, não chorava para a gente, para preservar os seus filhos. Filhos que depois lá na frente se afastaram. E só quem é mãe sabe o que é a dor de ficar acordado uma madrugada inteira, até que o barulhinho da chave na tranca seja feito, para que ela possa descansar em paz. E quantas vezes chegando de madrugada eu via alguém no banheiro, a luz acesa, e quando eu passava pelo corredor eu escutava uma oraçãozinha de intercessão de mãe. Não há como eu passar um dia nessa terra sem me lembrar com tanto carinho, com tanto amor, da mãe maravilhosa que Deus me deu. Eu tive um pai maravilhoso e uma mãe maravilhosa. E o que eu e as minhas irmãs temos vivido hoje é resultado de todas as orações que ela apresentou como incenso a Deus diante do altar. Por isso, você que é a mãe, aprenda a orar pelos seus filhos. Dobre o joelho pelos seus filhos, porque Deus sempre atende às orações das mães. Quem é mãe, por favor, fique de pé. Vou pedir uma salva de palmas a Jesus por essas mamães. O que seria de nós sem vocês, mamães? Tudo que nós somos, nós devemos a vocês. Obrigado pelo carinho, pelas noites mal dormidas, por todo o esforço, por todo o sacrifício que vocês fizeram por nós. Que Deus as abençoe grandemente, em nome de Jesus. Principalmente a minha mamãe que está sentadinha ali no cantinho dela. Vem cá. Ela não gosta de sair de trás dos bastidores. Vem cá. Mesmo nos momentos mais difíceis da nossa história, ela sempre foi um porto seguro para a gente, sempre nos dando muito carinho, muito amor, muito afeto.
minha intercessora número 1. Obrigado, querida. Lucas 1, verso 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria, diga Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Até aí. Amém? Hoje nós não vamos entrar em todos os detalhes daquilo que Maria teve que vencer para poder assumir uma chamada como essa. Havia muita coisa envolvida aqui, principalmente a sua reputação. Não entremos nesses detalhes aqui, eu quero apenas chamar a tua atenção para o fato de que Maria foi a mulher que Deus escolheu para amar, para formar, para educar, para cuidar de Jesus. Diga amém. Aquilo que o anjo traz para aquela Maria, uma adolescente naqueles dias, é algo parecido com o que todos aqueles um dia chamados por Deus viveram. Aquela mulher vinha na sua rotina simples, desposada, em outras palavras, noiva de José, não imaginando nada além daquilo que já era o programado. A sua vida vinha numa rotina segura e bem estabelecida. De repente um anjo de Deus, o anjo Gabriel, vem para anunciar não tão somente uma gravidez que alegraria essa mulher, mas para anunciar uma gravidez sobrenatural. Essa mulher recebe com a visita do anjo uma missão sobrenatural, e a partir desse momento ela tinha que escolher descartar a missão ou viver dali para frente por fé. Diga glória a Deus. Amados, o mesmo aconteceu com todos aqueles que escreveram história com Deus. Maria teve que acreditar em sua chamada, ela teve que acreditar em seu valor, ela não teve tempo para questionar a sua estima, ela teve que saber quem era para Deus, o quanto Deus contava com ela, ela teve que acreditar que naquela geração ela era escolhida de Deus para um propósito eterno. Ela teve que se apegar ao fato de que nos planos de Deus ela transcenderia tudo aquilo que idealizou para ela mesma. Era muito mais, era muito além do que aquilo que pediu ou pensou. Repete em voz alta: muito além do que eu pedi e do que eu pensei. Diga mais forte: muito além do que eu pedi e do que eu pensei. E a única coisa que ela faz, e a única coisa que Deus esperou que ela fizesse, era estar disposta. Eu creio, eu acredito, eu vou me engajar, eu vou me envolver, não importa o preço que eu tenha que pagar. Diga: há um preço, há um preço. Não importa o preço que eu tenha que pagar, eu vou até o fim, seguindo essa missão que Deus me deu. O mesmo ocorreu com cada um daqueles que Deus usou em sua geração. Hebreus 11 é um capítulo que fala sobre os heróis da fé, e cada um dos heróis ali citados teve um momento ímpar com Deus em sua chamada. A Bíblia diz em Hebreus 11:8, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Diga: obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia.
Pela fé, ele habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é artífice e construtor. Amados, pensem para parar um pouco comigo nessa história, pensem um pouco no que foi a chamada de Abraão. Ele era um homem próspero, ele estava com a sua família em Ur dos Caldeus, e de repente Deus o desafia a simplesmente largar tudo, para perseguir uma terra que ele nem sabia onde era, mas por fé, crendo contra a esperança de outros de que ele não desse certo, ele larga tudo, ele aceita morar em tendas com seus filhos, com as suas famílias, para chegar no lugar que Deus lhe disse que levaria. O que move um homem desse jeito? Como alguém encontra forças para largar tudo em sua vida e perseguir um sonho que ele não sabe nem exatamente qual é? O que impulsiona um homem como Abraão a fazer o que fez? O que impulsiona Maria a acreditar no que acreditou? O texto diz: Abraão creu e esperou a cidade que tem fundamento, da qual Deus era artífice e construtor. O que isso significa, igreja? Que lá, nos dias de Abraão, ele pôde ter acesso à eternidade, e na eternidade ele viu Cristo crucificado, ele viu Cristo ressurreto, ele viu a nova Jerusalém sendo construída, ele viu que os mortais que crescem e fossem justificados por fé, estariam morando naquela cidade. Então ele tem os olhos fixos na eternidade, ele olha para a nova Jerusalém, e ele aceita qualquer desafio. Nada é difícil demais para ele, porque o seu foco estava numa cidade que tem fundamento. Deus estava construindo, Deus estava desenhando a nova Jerusalém, e ele entendeu a sua importância. Ele entendeu que se na sua geração ele não fizesse o sacrifício exigido, e não desse os passos que Deus exigiu que ele desse, essa nova Jerusalém seria comprometida. Esse é o motivo de Abraão se lançar por fé e ser justificado por essa fé. Se você vai em Noé, Hebreus 11:7, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Noé o que, igreja? Divinamente avisado por Deus das coisas que ainda não se viam. Noé teve acesso à eternidade e viu aquilo que ainda não havia acontecido, e viu aquilo que ninguém mais poderia ver. Noé teve acesso aos céus, ele viu a nova Jerusalém, ele viu Cristo ressuscitado, ele sabia o que aconteceria se ele obedecesse a Deus. Pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Isaque, Hebreus 11:20 diz: pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante a coisas futuras. Jacó foi abençoado com Esaú no tocante àquilo que ainda viria. Cada um dos patriarcas, cada um dos homens levantados por Deus, tinha o seu olhar no futuro, tinha uma visão, tinha o coração na eternidade. A eternidade possuía esses homens. Eles não viviam por aquilo que essa terra determina, eles viviam por aquilo que os céus pediam deles. Moisés, Hebreus 11:24, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível, diz o texto, aleluia. Amados, Moisés era o filho da filha de Faraó, ele tinha as maiores regalias,
que poderia existir em seus dias. Ele era alguém com muita autoridade, com muita honra, com muitos benefícios. Agora, pela fé, ele abre mão de todas essas coisas, porque ele recebe de Deus uma visão, ele recebe de Deus acesso ao futuro. Ele desiste daquele pouco tempo que ele teria gozando o pecado na terra. Ele percebe o quão efêmero era a vida na terra. Ele larga tudo pelas maiores riquezas, pelo vitupério de Cristo. Lá em Moisés, ele já viu Jesus, ele já sabia o que seria, ele já teve acesso aos céus, e aí ele fica firme diante do faraó, que podia tirar a sua própria vida. E por quê? Porque ele já não tinha mais nada a perder. Ele entendeu tudo. A minha vida nessa terra não é nada. A morte para mim é lucro. O viver para mim é Cristo, como disse Paulo. Ele enfrenta qualquer dificuldade. Ele fala com a máxima autoridade do Egito. Ele confronta o faraó. Ele arranca aquele povo do Egito usando a autoridade dos céus. Por quê? Porque ele tinha uma visão. Ele tinha no que se apegar. Ele vivia pela eternidade. Aleluia! Não temendo a ira do rei, ficou firme como vendo o invisível. O que ninguém mais via, Moisés via. O que ninguém tinha acesso a enxergar, Moisés enxergava. Ele viu o futuro, ele viu a volta de Jesus, ele viu a nova Jerusalém, ele viu o milênio, ele entendeu o plano como um todo e disse: aqui na minha geração eu tenho que fazer o meu melhor, eu tenho que cumprir o meu papel, eu sou o elo de uma corrente. Isso começou em Gênesis e só vai terminar no Apocalipse. José, igreja, Hebreus 11:22, pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Todos os antigos tinham a visão clara do que seria a ressurreição dos mortos. Todos eles sabiam que um dia os mortos ressuscitariam primeiro. Eles pediam para que os seus corpos fossem enterrados no mesmo lugar que os seus antepassados. O enterro de Jacó viajou mais de 800 quilômetros, porque ele quis que o seu corpo ficasse entre os seus antepassados. O mesmo se deu com José. Todos eles sabiam que a vida era passageira e ao mesmo tempo a alma era eterna. Todos eles estavam preparados para ressuscitar uns próximos aos outros. Eles viviam pela eternidade. Eles não se deixaram vencer por aquilo que essa terra representava. Hebreus 11:35, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando, amados, os primeiros cristãos eram torturados, eles não aceitavam o livramento, eles queriam ser torturados para a glória de Deus, para que o seu galardão fosse maior. Olha o que está escrito: não aceitando o livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andado vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e monte, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Todo o esforço de todos aqueles que vieram antes de nós, dependem de agora, nessa geração, eu e você termos a visão eterna. Tudo aquilo que Moisés fez, que Abraão fez, que José, que Isaac, que Jacó fez, todos aqueles que os primeiros mártires do cristianismo fizeram, toda essa obra não será completa, se agora nessa reta final, a igreja de Jesus Cristo não despertar para uma realidade eterna. Tudo isso não terá valor. Essa nuvem de testemunha que torce por nós hoje, é composta por todos aqueles que vieram antes de nós, e que estão torcendo pela manifestação dos filhos, que estão torcendo para que essa geração desperte, para que esse avivamento venha, para que haja uma transformação tremenda na igreja de Cristo Jesus nessa terra, para que o mundo seja alcançado, para que não haja povo nem nação que não escute o evangelho de Jesus Cristo. Se nós nessa geração não nos desligarmos, não nos desprendermos daquilo que é natural, daquilo que é material, daquilo que é passageiro, nós não estaremos aptos para viver aquilo que é eterno. Esse é um tempo, igreja, que Jesus Cristo está vindo pelo poder do seu Espírito Santo para nos despertar
voltar para realidades eternas. Esse é o tempo em que nós devemos nos desprender de tudo aquilo que nos aprisiona nessa terra, para que os nossos corações sejam arrebatados pela eternidade, pelas realidades dos céus. Esse é o tempo, igreja, que Deus conta com cada um de nós, com cada um de nós, com cada um de nós, como templo de seu Espírito Santo, para que Ele possa vir intensamente manifestando dons, e que cada um de nós aqui, e que cada um dos seus nesses últimos dias, seja 1000, seja 1000, seja 1000, seja como 1000, que cada um dos seus chamados e separados nessa geração, recebam tanta glória, tanto poder e tanta autoridade, que o mundo não terá como resistir. O Evangelho será pregoado, essa nação será transformada, esse avivamento há de transformar a cultura desse lugar, há de transformar a história dessa nação, e para isso Deus conta conosco, igreja. Essa é a reta final, esses são os últimos dias. Deus está levantando os seus, Deus está despertando os seus, Deus está chamando os seus pelo nome, Deus está permitindo que muitos dos seus passem por apuros, passem por tristezas, passem por perdas, para que eles possam retornar à visão que tinham nos primeiros dias, para que eles possam enxergar de novo aquela chamada que é eterna, que é atemporal, que eles possam ressuscitar da sua sonolência, da sua apostasia, para contemplar o que será o último dia, o que será a vinda de Cristo, o que será o arrebatamento, o que será o milênio, o que será a eternidade. Deus está chamando a sua igreja a novos níveis de revelação. Deus está chamando a sua igreja ao novo tempo de maior intimidade, de maior proximidade de altar. Os dons serão apurados, Deus estará levantando profetas. Deus estará levantando profetas, que serão profetas como naqueles no dia da igreja primitiva. Deus estará levantando apóstolos que façam as coisas iguais ou maiores aquelas que Jesus fez. Foi liberado no céu, foi liberado nos céus, e quando Deus age, ninguém pode impedi-lo. O Espírito Santo está vindo sobre ti, igreja. Adore. O Espírito Santo está vindo sobre ti. O Espírito Santo está vindo sobre a igreja. Há um mover sobrenatural. Os céus estão abertos sobre essa nação, igreja. Os céus estão abertos sobre essa nação. Há anjos subindo e descendo. A obra está sendo feita para que os santos sejam capacitados. Te prepara para entrar num tempo de capacitação. O teu ministério vai decolar. Deus vai te tirar desse lugar de opróbrio. Deus vai te tirar desse lugar de tristeza. E cada experiência que você teve com a dor, com a perda, com o sofrimento, vai te dar autoridade para libertar os cativos, para curar os enfermos. Da glória, igreja. A eternidade está te chamando, aquilo que é eterno está te chamando. Seja desperto. Você foi chamado para viver pelo eterno. Você foi chamado para viver pela eternidade. Paulo disse, 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Hebreus 11:13, todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe
e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Sabe o que você é nessa terra? Você acha que você é alguma coisa? Você é um peregrino e um estrangeiro. Essa não é a sua pátria. Você é um peregrino e um estrangeiro. Essa não é a sua pátria. Você é um peregrino e um estrangeiro. Porque os que dizem isso claramente mostram que buscam uma pátria. Abraão estava buscando uma pátria. Isaac e Jacó estavam buscando uma pátria. Moisés buscava uma pátria. Todo aquele nascido em Cristo Jesus busca uma pátria. Eu sou um cidadão do céu. Eu sou um cidadão do reino. Essa não é a minha realidade. Essa não é a minha realidade. Isso é perecível. Isso é perecível, isso é passageiro. A minha realidade é eterna. Eu não sou um cidadão daqui, eu sou um cidadão dos céus. Eu sou um cidadão do reino. Eu sou um cidadão do reino. Se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. É agora que a igreja de Cristo começa a desejar uma pátria melhor, aquela que é celestial. Não importa a prosperidade do tempo presente, não importa o que a tecnologia pode nos oferecer, não importa a facilidade de se viver nesses dias, nós esperamos por uma pátria maior, nós esperamos por uma pátria melhor. Nós esperamos por aquilo que é celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Você é cidadão da Nova Jerusalém. Você é cidadão dessa cidade, essa é a tua pátria, esse é o lugar que te aguarda. Amados, por que Jesus foi até o fim? Porque Jesus tinha uma visão, Jesus veio com um propósito, sua visão ia muito além da cruz. A secreta ambição de Jesus era a ressurreição, a ascensão, a vitória sobre a morte e a inauguração da Nova Jerusalém. Por isso que ele aguentou o que aguentou e sofreu o que sofreu. Diz o texto, João 6,38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 4,34, disse-lhes Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É assim que vive um cidadão dos céus, amado. É assim que vive um cidadão dos céus. A minha comida é a fazer a vontade de Deus. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus dizia, eu provo de uma comida que vocês ainda não provaram. Eu me alimento de fazer a vontade de Deus. Eu me alimento de fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não estou aqui para fazer aquilo que eu quero. Eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. 1 Coríntios 9,17 diz, e por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. O que eu faço para Deus, o que eu sirvo na terra, se é de coração, se é de boa mente, então eu terei galardão, então eu terei prêmio. Do contrário, o que me sobra é uma dispensação, é uma administração temporária daquilo que me concedeu. Mas se eu faço por amor, se eu faço de boa mente, se eu faço de coração, esse galardão é eterno, aleluia. A ambição secreta de Cristo era a ascensão, a ressurreição e a ascensão, mas a cruz estava no meio do caminho. Entre Jesus e a sua ressurreição, entre Jesus e a sua visão, entre Jesus e a sua vitória sobre a morte, entre Jesus e a sua ascensão, havia uma cruz. Diga, a cruz era o preço. A cruz era o preço. E todo aquele que foi chamado para viver pelo eterno, pagou e pagará um preço por isso. O que foi para Noé construir uma arca num tempo que nem chovia, o que foi para Abraão largar sua família para perseguir uma terra que não conhecia, o que foi para Moisés sair da sua condição para estar entre escravos, o que foi para Maria dizer para todo mundo que ficou grávida do Espírito Santo,
Todos eles enfrentaram hostilidade, enfrentaram dificuldades. Ele teve que enfrentar a cruz para se cumprir o que se havia dito sobre ele. Isaías diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Não, Ele não era aflito, Ele não era ferido de Deus, Ele não era oprimido. Ele estava ali para levar as nossas enfermidades, Ele estava ali pela nossa libertação, Ele estava ali para destruir as obras das trevas, para libertar os cativos. Ferido pelas minhas e tuas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele nós somos sarados. Todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, mas ele não abriu a boca. Como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Puseram sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua prosperidade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Diga para o seu vizinho: ele verá você. Para que tudo isso possa ter valido a pena, nós temos que hoje, aqui na nossa geração, nos conectar com aquilo que é eterno. Só assim ele vai nos olhar e vai ficar satisfeito. Ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito com o seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém, igreja? Maria, por acreditar, apesar da inconstância em alguns momentos no início do ministério de Jesus, Maria, por confiar em Jesus, estava agora aos pés da cruz. Eu já estou em João capítulo 19, verso 25. Ela está agora aos pés da cruz, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em casa. Sabe qual foi o preço de Maria acreditar na chamada dela para gerar para Deus? Muito maior do que vocês imaginam. Muito maior do que vocês imaginam. A acusação dos anciãos e dos sacerdotes do povo era de que Jesus havia se levantado para destruir o templo. Quando ele fala sobre si mesmo, ele diz: em 3 dias vocês vão destruir esse templo, em 3 dias eu vou levantá-lo de novo. Eles achavam que Jesus estava tentando contra o templo, e a sentença para quem sequer intentasse qualquer coisa contra o santuário era a destruição da sua casa, sendo que a viga principal da casa serviria de madeiro para a crucificação daquele num lugar público. Jesus em João 2,19 disse: derribai esse templo, em 3 dias o levantarei. Eles acharam que Jesus estava tentando contra o templo, foi essa acusação feita contra ele. E lá em Esdras capítulo 6 verso 11 está escrito assim: também por mim se decreta que todo homem que mudar esse decreto, um madeiro se arrancará da sua casa, e levantando-o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. Deus pois que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para o mudarem, para destruírem essa casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, dei o decreto, apressuradamente se execute. Lá nos tempos do rei Dário, na Babilônia, eles reconstruíram o templo, e esse decreto foi assinado.
quem atentar contra o templo, a casa dele vai ser destruída e a viga principal dessa casa vai ser transformada numa cruz, e essa casa vai virar monturo. Sabe por que Maria estava ali aos pés da cruz em prantos, sem saber o que ia ser de seu futuro? Sabe por que demorou tanto para Jesus ser crucificado? Por que ele sofreu tantas chibatadas? Porque naquele tempo os soldados foram até a sua casa com os judeus, arrancaram a vida principal, a casa de Maria veio abaixo, virou monturo, e com aquela madeira que era a viga principal da casa de Maria, fabricaram a cruz para Jesus. Maria estava ali aos pés da cruz, como quem estivesse dizendo: Jesus, eu confiei em Ti. Deus, eu aceitei a chamada, eu aceitei a missão, eu aceitei fazer aquilo que o Senhor me pediu, e agora a minha casa está sendo destruída, tiraram a viga principal para fazer uma cruz para o meu filho, o que vai ser de mim? Eu já sou viúva, eu perdi aquele que iria cuidar de mim, o que vai ser da minha vida? Jesus usa João para abençoar sua mãe. João, a partir de agora, ele é sua mãe. Mãe, a partir de agora, ele é seu filho. Era como se Deus estivesse dizendo: Maria, você viveu pela fé, você creu, então saiba, nada vai te faltar. Eu vou usar João para suprir todas as suas necessidades. Maria, você buscou o reino de Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar, então por isso nada vai te faltar. Eu vou usar o que for necessário, mas todas as suas necessidades serão supridas. Aleluia! Por fim, Jesus é crucificado, ele ressuscita, e algo de muito interessante acontece naqueles dias. Mateus 27, 52 diz: e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Vocês entenderam o que eu li aqui? Sim? Quem que ressuscitou? De Abraão até Jesus, todos que tinham sido mortos estavam no Hades, num lugar separado. Na verdade, de Adão até Jesus, antes da justificação pelo sangue, todos os mortos estavam no Hades. Quando Jesus é ressuscitado, ele desce ao Hades com a chave do inferno, ele abre aquelas prisões e ele leva todos aqueles que eram salvos, que eram remidos, que eram justificados por fé com ele. Só o que acontece ali é que esses homens e mulheres ressuscitam. Jerusalém foi palco de um evento extraordinário. Pessoas saíram gritando pela rua: meu bisavô, minha bisavó, olha quem apareceu. Como assim ele ressuscitou? Não foi só Jesus que ressuscitou. As primícias da ressurreição são reais. Todos aqueles que morreram antes de Jesus ressuscitaram, passearam alguns dias ali com eles, para depois subir aos céus. Lucas 24, 51, e aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Esse é o momento da ascensão de Jesus. Sabe o que aconteceu com todos aqueles que andaram justificados por fé? Com Abraão, com Moisés, com Isaac, com José, com todos aqueles que viram a Nova Jerusalém, que viram Jesus ascendendo aos céus, todos eles ressuscitaram, e no momento que Jesus está ascendendo aos céus, ele sobe com todos aqueles que ele tirou do Hades, com todos aqueles que ele tirou do Hades. Quando ele está chegando aos céus, sabe essa música linda que nós cantamos aqui, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos? Essa canção fala da chegada de Jesus Cristo nos céus. Quando ele está chegando com todos os santos, Salmo 24, 7 diz isso. Quando ele está chegando com os seus, eles começam a gritar: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E os anjos perguntam: quem é esse Rei da Glória? Então aquele povo responde: o Senhor é o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos é o Rei da Glória.
todos aqueles que viveram por fé, que viveram esperando a cidade construída e prometida por Deus, estavam agora gritando e clamando que Ele era o Rei da Glória, que Ele era digno de entrar pelos portais dos céus. Eles estavam gritando para os anjos: abram esses portais, abram as portas eternas, o Rei da Glória entrará, o Rei da Glória entrará, o Rei da Glória entrará. Todo aquele que viveu por fé foi justificado pela sua fé. Igreja, esse é o tempo, esse é o tempo, esse é o tempo. Deus está levantando os seus, Deus está despertando os seus. Deus está chamando os seus. Desperta, desperta e escolha viver pela eternidade. Escolha viver pela eternidade. Olha para aquilo que será, focaliza os teus olhos, tenha o teu coração, tenha todo a sua mente, a sua imaginação, os seus pensamentos voltados àquilo que ainda há de vir, voltado àquilo que será. E se necessário for, pague o preço. Há um preço a ser pago, pague esse preço, porque nada se compara ao preço que Jesus pagou na cruz, por mim e por você. Livre-se da distração, não perca o foco, pague o preço, mas viva pela eternidade. Nessa terra nós somos peregrinos, habitando em tendas, simplesmente esperando o dia em que nós vamos assumir a nossa posição em Cristo, que nós vamos receber as nossas coroas, que nós vamos receber os nossos galardões. É muito mais real e muito mais próximo do que nós imaginamos. Há 20 anos atrás, nós falávamos sobre o chip, a marca da besta, e que um dia os governos iam obrigar as pessoas a usarem a marca da besta. Vocês são inteligentes, globalizados, vocês acompanham notícia. Nos Estados Unidos já virou lei, 2013, quem quiser ter acesso à saúde vai ter que ter o chip. Nós estamos às portas da vinda de Jesus. Isso vai ser muito mais rápido do que você imagina. Muito mais rápido do que eu imagino. Nós temos mais 10, 20 anos pela frente para fazer a vontade do Pai. E se passar um pouco disso, saiba que vai ser muito pouco, porque todas as profecias já estão se cumprindo. Todas as profecias já estão virando notícia. Sabe o que vai restar para nós? Olhar para o céu, olhar para a eternidade e saber que nossa parte aqui na terra precisa ser feita. É o ganhar o máximo de almas possíveis enquanto eu tiver tempo para isso. É pregar para o máximo de pessoas possíveis enquanto alguém estiver me ouvindo. É fazer a obra de Deus enquanto Jesus não volta. Porque depois que Jesus vier buscar a sua igreja e que o arrebatamento acontecer, amados, nós estaremos ceando com o Senhor nas bodas, mas aqueles que vão ficar debaixo de uma opressão terrível. A Bíblia é clara quanto a isso. Os mortos vão ressuscitar antes do arrebatamento. Então, do mesmo jeito que aconteceu na crucificação e a ascensão de Cristo, ressurreição de Cristo, vai acontecer nesses dias. Os mortos que morreram em Cristo vão ressuscitar, vão aparecer entre nós, vão entrar pelas portas da igreja, vão sair pregando o Evangelho, vai haver um avivamento tremendo. E aí a igreja sobe. E onde é que você se encontra nessa história? E qual é o teu papel em tudo isso? Se você vive pelo eterno, tua palavra-chave é desapego. Eu não tenho nada a perder. Tudo que eu vivi nessa terra foi o que Deus me permitiu viver. Tudo que eu administrei foi o que Deus me permitiu administrar. Tudo dele, tudo por ele, tudo para a glória dele. Do jeito que eu vim, eu vou. Não tenho um nome, não tenho honra, não tenho reputação. Eu perdi tudo por ele. Eu não tenho nada que me faça tremer nessa terra. O que o homem pode me fazer, me matar, é o que o Paulo dizia. Isso para mim vai ser lucro. Isso para mim vai ser um presente. Sabe quem é a geração que Deus vai levantar para esse último avivamento? É essa geração despreendida. É essa geração totalmente tomada pela eternidade. Essa geração que vai implantar o céu na terra, porque ela respira o céu, ela respira a eternidade. As pessoas vão ter contato com ela, vão ter contato com o reino, vão ter contato com os céus. Haverá tanta autoridade nessas vidas, tanta unção nessas vidas, que será simplesmente impossível que elas passem desapercebidas por essa geração.
Onde está você nesse momento? Onde está você nesse momento? Onde você se encontra? Deus está te chamando para viver pela eternidade. Isso significa dizer: Senhor, eu largo tudo se for necessário, mas eu quero viver para a Tua glória, eu quero cumprir na íntegra a minha chamada, eu quero combater o bom combate, eu quero cumprir a carreira, eu quero guardar a fé.